Deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. O canal Café no Sino não é um canal para treta, mas caracas, né? Tem muitos irmãos que entram em contato comigo no privado para trocar uma ideia sobre coisas que eu coloco aqui no canal. Mas eu quero trazer maturidade, conhecimento para você. Sou reformado, sou monergista, né? Eu sou amilenista, preterista parcial. Então tem todas umas coisas que dentro da teologia, quem sabe do que eu estou falando, sabe da profundidade que eu estou tratando, né? Então, às vezes eu quero falar de coisas mais profundas, mas eu sei que pessoas aqui não sabem o que é um amilenismo, o que é um preterismo parcial, o que é um pré-tribulacionismo, o que é o pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, o que é isso? E muitos sabem. Nem todo mundo é ignorante no meio cristão, mas tem um bocado de pessoas que não se interessam por esse assunto, que para eles assim, ó, eu creio em Deus e tá bom. Mas para mim não. Eu creio em Deus, é excelente crer em Deus, porque Ele se revelou a mim, não fui eu que busquei Ele, mas foi Ele que abriu meus olhos espirituais para que eu aceitasse, porque não foi vós que me escolheste, Elias, mas eu escolhi a vós outro antes da fundação do mundo. Mas onde é que eu quero chegar com esse assunto? Quero tocar numa treta interessante aqui. Você sabe quais são os animais que foram colocados no Jardim do Éden, que foram mortos e suas peles foram retiradas para cobrir as partes de Adão e Eva, as partes íntimas deles? Você sabe? Não. Caim matou Abel, né? Qual era o que tinha que ser feito? O que Caim não fez que Abel fez? Abel ofereceu o melhor sacrifício, né? E o que será que Abel fez? O que aconteceu? Qual animalzinho que ele ofereceu? Não sabem? Abraão foi matar o seu filho, né? Ia matar o seu filho, lá ofereceu o seu filho em holocausto ao Senhor, né? Em oferta ao Senhor, apareceu o quê? Né? Preso nos arbustos. Quando a morte ia matar, passar pelas pirâmides do Egito, ali, o pessoal do Egito ali, que iam matar eles lá, né? O que tinham que passar nos umbrais das casas? E sangue de que animal tinha que passar nos umbrais das casas? Né, para o espírito da morte não levar os primogênitos daquelas famílias, inclusive os primogênitos do faraó foi levado e tantos outros lá que não criam no Deus de Israel. Quando João Batista olha para Jesus Cristo, o que João Batista diz? Eis o quê? Eis o quê? Então, amados irmãos, a teologia não é feita por especulação. A Bíblia, ela não fala que animais foram mortos para que o pecado ali cobrisse as partes ali, porque agora eles viam que a nudez não era pecado, mas agora é pecado. Então, seus corpos foram... Deus mata animais, e olha que interessante, ele matou animais. Os animais não tiraram a pele sozinho e foram para... Não, Deus mata animais, e atrás daquela morte daqueles animais, sangue é derramado, e aquele sangue derramado daquele couro, daquele animal, ele cobre a nudez de Adão e de Eva. Porque eles tentaram se safar, mostrando como eles eram justos diante de Deus, se cobrindo com folhas. Ou seja, os que já tinham caído, que eram Adão e Eva, estavam em quedas, já estavam caídos, já estavam dentro da queda, já, né? Eles queriam se justificar. O que é tornar justo as ações dele. Eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, assim, assado. Mas aí ele vai culpar quem? Ele culpa Eva? A mulher que tu me deste? Não, ele culpa Deus. A mulher que tu me deste. Ele culpa Deus. E Deus disse assim, maldita é a terra por tua causa. Mas... onde é que estão os animais? O animal está aí. Quando João Batista olha para Jesus Cristo, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como Gênesis, ele não está fazendo, a gente não faz teologia por especulação, mas por inferência, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o mesmo que morreu quando o próprio Deus mata e com sua pele cobre o pecado de Adão e Eva, né? Qual era o animal que Caim deveria ter oferecido, mas que Abel ofereceu? Qual era o animal que foi preso pelos chifres? Qual era o animal que ali no Egito, né? Lá no Egito com o pessoal do faraó, tinha que abrir ele, comer ele sem quebrar nenhum dos seus ossos, porque a profecia diria que nenhum dos seus ossos seria quebrado, né? Nenhum dos seus ossos. E deveria comer ele com ervas amargas. Qual era o animal? Cordeiro, né? Quando João olha para Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Então, existe a prefiguração de Cristo. Dentro da prefiguração de Cristo, o animal que representa ele em Gênesis é o Cordeiro. Às vezes, para algumas pessoas, elas podem não entender isso e achar que é uma afronta, que isso aí é teologia da especulação. Mas não, isso é por inferência. As coisas falam e a gente, muitas vezes, Trindade não está ali. Nós vemos que são 3 pessoas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas. Não é porque não está na Bíblia que não esteja ali.
Entende? Então nós temos que entender, respeitar o silêncio dela, embora não fale sobre os animais, mas as inferências de animais que representam a morte daquele que viria, seria o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus os abençoe, graça e paz a vós outros, e que a treta continue.